Shalom, amados! Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 6, segunda parte. Número 2. O pecado do medo. Muitas pessoas vivem em temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a se livrar deste medo, o segundo pecado neste grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula na qual devia lidar com garrafas de álcool com ossos e intestinos humanos. A simples vista destas garrafas enchia-me de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia drogas miraculosas, e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos, e nossos intestinos teriam a aparência do que estavam naquelas garrafas para o resto de nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse: há pessoas que nascem com tendência para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar os pescoços e a medi-los, como se fossem cegonhas. Olhando para meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente, tive o pressentimento de que contrairia tuberculose. O temor oprimia-me o coração. Quando cheguei em casa, olhei no espelho, medi o pescoço a tarde toda. O temor invadiu-me e comecei a viver sob o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. Temor é fé negativa. De modo que, como eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose. E, à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, é exatamente isto o que eu esperava. Eu tinha lido em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensava comigo mesmo: como é que a gente pode morrer por hábito? Então, reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu de pressão alta. Agora, o neto vive em constante temor de morrer de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentir alguma tontura, ele há de pensar: oh, isso é um ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com seu temor e expectativa. O medo cria esta situação em seu corpo e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Certa mulher poderia dizer: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que, com certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à mesma idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram,
e sentir qualquer tipo de dor, poderá dizer: ó, isto é o câncer. Certamente está chegando o meu tempo. Ela há de esperar todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer e repetirá esse pensamento muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que as pessoas morriam por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começa a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado de minha segunda igreja, eu tinha 10.000 membros batizados, com uma assistência regular de 12.000. Eu vivia feliz, sentia-me bem e satisfeito. Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofer. Então eu disse: Deus, vou ficar nesta igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: Cho, seu tempo aqui terminou. Você deve preparar-se para mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar-me? Já comecei uma igreja e esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Por que deve ser sempre eu quem dê início a novas obras? Estás escolhendo a pessoa errada. Dize a outro que vá. Assim, comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque Ele sempre tem razão. Finalmente, Deus persuadiu-me dizendo: Você deve ir e edificar uma igreja com espaço para 10.000 pessoas. Uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar uma igreja desse tamanho. Mas Deus disse: Não. Disse-lhe que vá e você tem de ir. Consultei um construtor acerca dos custos. Disse-me ele, por alto, que eu ia precisar pelo menos de 2,5 milhões de dólares, só para a igreja. Para o terreno, precisava de outro 500 mil. E para o terreno contíguo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. Um total de não menos que 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim estupefado, sacudiu a cabeça e não disse nada. Então, fui a uma reunião dos anciãos da igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse: Pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nem um centavo, disse-lhe eu. Então disseram: O senhor é um bom homem, um ministro genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja e um complexo de apartamentos. Então, reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desnorteado, estava cheio de medo. Fui ao Senhor. Senhor, ouviste todas as palavras dos anciãos e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre este assunto de novo.
Então, o Espírito Santo falou ao meu coração: Filho, quando foi que lhe pedi que fosse falar com os anciãos e com os diáconos? Então eu não devia? Perguntei. O Espírito respondeu: Mandei que você construísse uma igreja, não que a discutisse. Essa é minha ordem. Levantei-me dizendo: Sim, se essa é tua ordem, cumpri-la-ei. Fui à prefeitura e comprei a crédito quase 2 hectares no bairro mais caro, situados em frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao construtor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamentos, tudo a crédito. Pensei com meus botões: eles construirão a igreja, eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram as obras, fizemos um culto especial. Finalizado o culto, fui ver como as coisas andavam. Pensei que os trabalhadores abririam umas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para os alicerces e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: Pai, vês como estes homens estão cavando? Eu terei de pagar por tudo isso? Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer e, pela imaginação, me vi sendo levado num carro da polícia. Ajoelhei-me e orei. Ó Deus, que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde estás tu? Sei que és o recurso total e coloco minha confiança em ti. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos e de novo vi as obras, voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com eles abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se você olhar para suas circunstâncias com seus olhos e com seus sentidos, Satanás o destruirá com temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há 2 tipos diferentes de conhecimento: conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado, encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Número 3. O pecado da inferioridade. Muitas pessoas vivem com complexos de inferioridade e estão constantemente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área de favelas, você não as poderá tirar dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e se resignaram a ser fracassos. Mas enquanto estiverem nessa atitude, você não as pode ajudar.
Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Louvavam-no constantemente na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez, sofri de um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer. Mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me: você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático. Faço tudo de acordo com o ensino bíblico, defendi-me. Depois de discutirem este assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Mas depois de algum tempo, o missionário John Hurston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi-me difícil sair desta situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Nesse dia, estávamos fazendo compromisso para terminarmos com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela. Ele está doido.
Mas depois do culto, quando o fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade. Explicou. Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência. Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, levaram-me para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram. Mas enquanto estava sentado ali, ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. Você é alguma coisa, disse-lhe eu. Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus. Levante-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus, à espera de serem liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi, mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia, ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz sermos o sal e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal a varejo? Se você acredita nisso, vá em frente, disse-lhe eu. Faça-o. Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e regozijava-se muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde colocou um capital de $50.000 em sal. Mas, certa noite de verão, choveu torrencialmente e pela manhã, quando me levantei, a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo. Nessa tarde, depois de parada a chuva, corri à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar no seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem, agora ancião de minha igreja, estava sentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei: Você está bem ou está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco. Não se preocupe. Perdi tudo. Deus o levou. Mas como o Senhor sempre me tem dito, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode levar-me o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da oração e da fé. Espere só, dê-me tempo. Levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje, ele é um multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem sua fábrica própria. Ele já me acompanhou a Los Angeles, a Vancouver e a Nova York.
Recentemente fez uma viagem à Europa. Este homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que lhes estão à disposição. Número 4. O pecado da culpa. Muitas pessoas também sofrem de sentimentos de culpa. Esse é o quarto problema que deve ser vencido antes que o cristão possa trabalhar ativamente com Deus. Pois enquanto a pessoa sofrer de culpa, Deus jamais poderá fluir através dela. Precisamos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de culpa. Precisamos fazê-las compreender que quando se sentem indignas e cheias de culpa, simplesmente poderão vir ao Senhor e Ele as limpará. Certo dia, eu estava em meu escritório quando entrou um lindo casal. O homem era uma pessoa muito elegante e a esposa uma senhora adorável. Embora essa adorável senhora tivesse mais ou menos 30 anos de idade, parecia velha, emaciada e quase nem podia abrir os olhos. O marido disse: Pastor, minha mulher está morrendo. Já tentei de tudo: psicologia, psiquiatria e todos os remédios imagináveis. Sou rico, já gastei milhares e milhares de dólares com ela, mas os médicos nada puderam fazer. Agora desenganaram-na. Ouvi dizer que o Senhor realmente tem ajudado muita gente e que muitos foram curados. Disse-lhe que tudo isso era verdade e olhei para ela procurando o discernimento e a sabedoria de que ela precisava nesta situação. Orei silenciosamente. Senhor, ela veio até aqui. Agora, o que faço? Imediatamente a voz suave de Deus falou: ela sofre de uma doença psicossomática. Não é uma doença orgânica, é mental. Pedi que o marido saísse do escritório e, voltando-me para a mulher, disse: a senhora deseja viver? É preciso que viva, por causa de seu marido, pelo menos. Se a senhora tivesse de morrer, já devia tê-lo feito, pois agora tem 3 filhos. Se morrer agora, deixando os filhos para seu marido cuidar, realmente atrapalhará a vida dele. Portanto, de uma maneira ou de outra, é preciso que a senhora viva para seu marido e seus filhos. Gostaria de viver, disse-me ela. Então posso ajudá-la, mas somente com uma condição. Deve contar-me sua vida passada, respondi. Ela se aprumou na cadeira e com ira nos olhos respondeu: será que estou na delegacia de polícia? O senhor é um ditador? Por que me pede isso? Isto não é um interrogatório e não tenho de revelar meu passado. Então não poderei ajudá-la, respondi. Se a senhora persistir nesse curso de ação, vou pedir que Deus revele diretamente as áreas problemáticas de seu passado. Ela ficou espantada e, tirando um lenço da bolsa, começou a chorar. Depois de um longo suspiro, disse: Pastor, vou revelar meu passado, mas não acho que seja esse o meu problema. Sim, é, disse eu. Essa é a causa de seus problemas. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e praticamente fui criada por minha irmã mais velha. Minha irmã era como uma mãe para mim e meu cunhado como um pai. Tomaram conta de mim e morei com eles durante meu tempo de ginásio,
colegial e faculdade. No meu 3º ano de faculdade, minha irmã foi para a maternidade a fim de dar à luz seu último filho. Durante o tempo em que ela esteve lá, eu tomei conta da casa e das crianças. Sem saber o que estava acontecendo, meu cunhado e eu nos apaixonamos. Não sei o que aconteceu comigo, mas caímos num relacionamento imoral. Logo, a culpa alojou-se em meu coração. Desse momento em diante, eu morria de culpa. Mas meu cunhado continuava a telefonar-me de seu escritório e constantemente nos encontrávamos em motéis, hotéis e estações de água. Tive vários abortos e ainda assim não podia recusar os pedidos de meu cunhado. Eu morria de medo de minha irmã descobrir. Por isso, meu cunhado intimidava-me continuamente. Eu estava sendo destruída aos poucos. Ao formar-me, decidi que me casaria com o primeiro homem que me propusesse casamento. Encontrei um emprego e o jovem que agora é meu marido pediu-me que me casasse com ele. Nada perguntou do meu passado. Aceitei porque assim me afastaria de meu cunhado. Casei-me com ele e, com o correr do tempo, ele se tornou muito rico. Demitiu-se de seu antigo emprego e começou o seu próprio negócio. Agora está rico. Temos um bom lar, dinheiro, tudo. Mas desde o dia que caí com meu cunhado, tenho sofrido destes fortes sentimentos de culpa. Sempre que tenho relações com meu marido, sinto-me como se fosse uma prostituta. Não tenho o direito de receber o seu amor. Por dentro, choro amargamente. Meus filhos são como anjos. Gostam de me abraçar dizendo mamãe. E odeio a mim mesma. Sei que sou uma prostituta. Não sou digna de receber esse tipo de amor de meus filhos. Não gosto de ver meu rosto no espelho e é por isso que me visto de maneira tão desleixada. Perdi o apetite e não sinto nenhuma felicidade ou alegria no coração. A senhora deve perdoar-se a si mesma, disse-lhe. Tenho boas novas para a senhora. Jesus Cristo veio e morreu na cruz pela senhora e pelos seus pecados. Nem mesmo Jesus pode perdoar os meus pecados, clamou ela chorando. Meus pecados são grandes e profundos demais para serem perdoados. Fiz de tudo. Todo mundo pode ser perdoado, menos eu. Enganei minha irmã e não posso confessar-lhe o que fiz. Isso prejudicaria sua vida toda. Indaguei silentemente. Senhor, como posso ajudá-la agora? Tens de ajudar-me. Então, ouvi um suave cicio em meu coração e subitamente ocorreu-me uma ideia. Irmã, feche os olhos. Pedi-lhe fazendo o mesmo. Vamos até um lago lindo e silencioso. Agora estamos assentados à margem do lago. Há muito cascalho ao nosso redor. Tenho na mão uma pedrinha de cascalho. Por favor, apanhe uma pedra grande. Joguemos o cascalho e a pedra dentro do lago. Vou jogar primeiro. Seguro a pedrinha e jogo-a no lago. Ouviu o barulho da água? Um leve murmúrio e umas ondas. Onde está minha pedrinha agora? Foi para o fundo do lago, respondeu ela. Certo, respondi. Agora é sua vez. Jogue a sua pedra. Sim, a senhora pode jogá-la. Muito bem.
Qual foi o barulho dela? Foi grande e formou grandes ondas, respondeu ela. Mas onde está a sua pedra? Perguntei. No fundo do lago, respondeu ela. Bem, parece que ambas as pedras foram para o fundo do lago quando as jogamos. A única diferença foi o ruído e as ondas. A minha fez um barulhinho e a sua produziu um grande ruído. A minha produziu pequenas ondas. A sua produziu ondas enormes. As pessoas vão para o inferno com pecados pequenos e grandes, pois estão sem Jesus Cristo. E qual é a diferença? O ruído e a sua influência na sociedade. Todo mundo precisa do perdão de Jesus Cristo. O sangue de Jesus cura todos os pecados, grandes ou pequenos. Isto tocou-lhe a alma e ela despertou para a verdade. Quer isso dizer que Deus pode perdoar os meus pecados? É claro, respondi. Ela afundou-se na cadeira chorando e estremecendo-se. Tentei encorajá-la, mas ela continuou a chorar. Então coloquei a mão sobre sua cabeça e levei-a a fazer a oração do pecador. Depois da oração, quando ela levantou o rosto, vi seus olhos brilhando como estrelas. De sua face começou a irradiar glória. Ela levantou-se exclamando: Pastor, estou salva. Todos os meus fardos foram desfeitos. Comecei a cantar e ela a dançar. Até este momento, ela nunca tinha dançado de alegria perante o Senhor. Mas neste dia, ela pulava e dançava fazendo tanto barulho que o marido escutou e correu para ver o que se passava em meu escritório. Ao vê-lo, ela correu para ele e abraçou-o com força. Ela nunca tinha feito isto antes e seu marido estava assombrado. Perguntou: O que o Senhor fez com ela? Deus realizou um milagre, respondi alegremente. E voltando-me para a esposa, disse: Deve entregar todo o seu coração ao Senhor. Ele fez grandes coisas por você. Em breve, ela tinha se livrado totalmente do seu sentimento de culpa. O poder de Deus emanou de seu interior e ela foi curada por completo. Esse casal agora é membro de minha igreja e sempre que olho para o rosto dessa senhora, não posso deixar de pensar no amor de Jesus Cristo. Agora ela não tem doença alguma. Foi completamente curada. Ao soltar seu sentimento de culpa, o poder de Deus pôde fluir. Irmãos e irmãs em Cristo, neste instante, vocês têm todo o poder de Deus dentro de vocês. Podem recorrer a esse poder para seus gastos, suas roupas, seus livros, sua saúde, seu negócio, tudo. Quando saírem para pregar o Evangelho, não estarão pregando um objetivo vago, uma teoria, uma filosofia ou uma religião humana. Na verdade, estarão ensinando as pessoas a destapar o manancial inesgotável dos recursos morais e espirituais. Estarão dando Jesus para as pessoas e, por meio de Jesus, Deus vem e habita em seus corações. Querido irmão, chegamos ao final desse maravilhoso livro e agradeço por você que esteve aqui comigo, crescendo em graça e conhecimento. Que Deus te abençoe grandemente. Shalom.